que eu quero abordar nesse vídeo é exatamente a alternância e as condições da alternância, né, entre o modo ontológico de sermos da vivência do sentido e o modo ôntico de sermos, que não é a vivência de sentido. Ou seja, a alternância entre o modo de sermos da ação e do acontecer e o modo de sermos do acontecido. E as condições, né, da vivência do modo de ser do acontecer e as condições da vivência do modo de sermos do acontecido, assim como a reversibilidade entre um modo de ser e outro. O modo de sermos do acontecer, o modo fenomenológico existencial de sermos, o modo fenomenológico existencial e dialógico de sermos, compreensivo e implicativo, gestaltificativo, né? O modo fenomenológico da ação, né? É o que nós podemos entender como estética. A estética é exatamente a vivência fenomenológico-existencial, né? A palavra estética deriva de um vento que sopra na Grécia, né? E que impulsionava as velas dos navios, né? Que era o vento estésio, né? Então, o vento estésio era o vento que, durante uma época do ano, né, nos mares da Grécia, impulsionava as velas dos navios e fazia com que os navios se fizessem ao mar. Né? Era a época, né, das navegações, era a época do comércio marítimo, né? E o vento estésio era extremamente importante, porque o vento estésio era a moção que impulsionava as velas dos navios a fazerem seu mar e que se dava num período específico do ano, ou que se dá num período específico do ano. Os gregos associaram a vivência de possibilidade, que é característica do modo de sermos fenomenológico existencial da ação, as forças da vivência, né, que devêm como ação, eles identificaram o impulsionamento dessas forças com o impulsionamento da moção na qual se constitui o vento estésio, né? De um modo tal que o modo de sermos da sensibilidade, da vivência fenomenológica, o modo de sermos da vivência das possibilidades, da vivência da ação, eles chamaram de estesia, né? E a ética da vivência da estesia é exatamente a estética, né? A estética é exatamente o modo fenomenológico existencial de sermos da ação, né, que se constitui como desdobramento de força, que se constitui como desdobramento de possibilidades, né, e que se constitui compreensivamente, cognitivamente. A ação é, portanto, movida por esse impulsionamento das possibilidades, né, que, analogamente, os gregos associaram ao impulsionamento da moção do vento estésio. Por isso que eles chamaram de estesia o modo sensível de nós sermos, o modo fenomenológico, existencial e dialógico de nós sermos, modo de sermos da ação fenomenológica, e a vivência da ação fenomenológica é o que nós entendemos como estética. Então, a estética é o modo de sermos do acontecer, o modo pré-reflexivo de sermos do acontecer, no qual nós vivenciamos o desdobramento de possibilidades que se constituem compreensivamente, que se constituem cognitivamente como consciência compreensiva e implicativa, pré-reflexiva, portanto, né? O desdobramento da ação, o desdobramento de possibilidades, é um desdobramento de forças, né, que se inicia com a intensidade própria dessas forças, intensidade plástica, intensidade criativa, né, e ao longo do desdobramento da intensidade dessa força, ela se constitui como consciência, né, ela se constitui como compreensão, se constitui como fenômeno e decresce progressivamente, né?
À medida que paulatinamente as forças da ação decrescem, à medida que paulatinamente a força da ação decresce, a ação se coisifica e se direciona a uma constituição como coisa, a uma constituição no modo coisa de sermos, né? No modo coisa de sermos, a coisa é uma instalação da possibilidade, né? Ou seja, no modo coisa de sermos, a possibilidade está instalada na coisa. Ela não está ativada, ela está desativada. Ela é como uma brasa, né, que está recoberta de cinza, né? Lá dentro tem a brasa, mas é cinza, né? Por fora. A coisa é isso, a coisa é essa instalação da possibilidade, né? Esse momento em que a possibilidade está desativada, né? Então, nessa instalação da coisa se constitui o modo acontecido de sermos, o modo coisa de sermos, né? Que basicamente é constituído pela dicotomia sujeito e objeto, ou seja, é constituído pelo modo de sermos da teorética, que é essa contemplação que um sujeito faz do objeto, e é constituído pelo comportamento, pelo modo comportamental de nós sermos, né? O modo coisa de sermos é, pois, teorética e comportamento, que é a atividade padronizada e repetitiva, né? Quer dizer, não existe nada de errado com o modo coisa de sermos. Ele constitui o que nós somos, né? Quer dizer, além de constituir o que nós somos, é toda a condição da vida humana, né? Quer dizer, no modo de coisa de sermos, nós constituímos as condições da vida humana, a cultura, a linguagem, né? Todos os códigos, todos os objetos, todos os úteis, todas as utilidades, né? Mas especificamente no modo de sermos do acontecido, no modo coisa de sermos, né? O modo coisa de sermos, o modo acontecido de sermos, é exatamente o modo de sermos da instalação da possibilidade. Ele não deixou de ser possibilidade, né? Apenas a possibilidade está recoberta pela coisidade, né? A coisa é exatamente o que não é mais possibilidade, né? A coisa é aquilo que perdeu progressivamente a possibilidade, né? Então, a coisa que é a impossibilidade, né, na instalação, reveste como um casulo, né, a possibilidade que se instala na coisa que não é mais possibilidade. Mas lá dentro da coisa, né, vamos dizer assim, a possibilidade subsiste, a possibilidade permanece, né? O Buber, por exemplo, ele vai dizer assim, né, que o modo ontológico de nós sermos, que é o modo de sermos fenomenológico do acontecer, né, é um modo eu-tu, né, anterior à dicotomia sujeito e objeto, né, mas é um modo que é uma duração, né, que fatalmente se constitui no modo coisa de nós sermos, no modo eu-isso de nós sermos. O modo de sermos do acontecido, Buber designa como o modo de sermos do eu-isso, né? O modo de sermos do feito, porque a ação, o processo da ação é um processo formativo, é o processo formativo do fazer, né? Toda ação é um fazer, né? Mas quando a ação se constitui, se instala como coisa, esse fazer já não é mais um fazer, mas é um feito, é um fato, né? E a instalação da coisa, o modo eu-isso de sermos, é o fato, né? E o Buber diz, inevitavelmente, todo eu-tu se constitui em eu-isso, né? Mas o Buber tem uma frase muito importante, né? Bastante sintética, né? Poética e densa de significado, né? Como são as frases do eu-tu, do Buber, né? E que ele diz o seguinte: o homem não pode viver sem o mundo do isso, mas aquele que vive só com o mundo do isso, aquele que vive só no mundo do isso, não é homem, né? Ele diz que não é homem no sentido de que se não humaniza. Quer dizer, na verdade, é só uma observação retórica, né?
ninguém pode viver exclusivamente no mundo do isso, né? Buber quer dizer, aquele que tende a viver só no mundo do isso não é homem, né? Quer dizer, na verdade, não se humaniza, porque o modo ontológico de nossa humanização é o modo de sermos fenomenológico existencial do acontecer, e não o modo coisa, né? O modo da instalação coisificativa, que é o modo acontecido de nós sermos. De modo que, instalada na coisa a possibilidade retorna, né? Ao modo estético de nós sermos, né? Ao modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? Quer dizer, do mesmo modo que todo eu-tu se converte num eu-isso, do eu-isso a gente pode resgatar um eu-tu, né? E a existência humana é o ritmo dessa alternância entre eu-tu, modo de sermos fenomenológico existencial do acontecer, e eu-isso, modo de sermos da coisidade instalativa, modo de sermos do acontecido. E, a partir do eu-isso, o resgate do eu-tu. E a vivência de um novo momento instantâneo de ação. E a coisificação acontecida. E, mais uma vez, o acontecer. Quer dizer, toda a existência da gente é uma alternância entre o modo de sermos do acontecer e o modo de sermos do acontecido, retornando mais uma vez ao modo de ser do acontecer e a contínua alternância entre esses dois modos de ser, né? Estético é o modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? O modo fenomenológico existencial de nós sermos, da sensibilidade, que é a ação, a compreensiva da ação implicativa, fenomenológico existencial, é o modo estético de nós sermos, que é o modo poético de nós sermos, né? Porque a poesia é exatamente a emergência de possibilidade e o desdobramento de possibilidades, a atualização das possibilidades, né? Então isso é a poesia. Então o modo de sermos da ação, do desdobramento de possibilidades, o modo fenomenológico existencial de sermos do acontecer, é o modo estético de nós sermos e o modo poético de nós sermos. O modo coisa de nós sermos não é estético, não é poético, né? Mas o resgate da possibilidade que está instalada na coisa depende da disponibilidade estética da gente, né? Então, na medida em que nós podemos nos abrir esteticamente para a coisa e vivenciarmos a coisa, né, em toda a sua coisidade, né, mas com uma abertura para a possibilidade que nela está instalada, né? A instalação da possibilidade na coisa permite que uma abertura estética da gente desencante a possibilidade na coisa, né? De um modo tal que uma abertura estética para a coisa, para o acontecido, permite que a gente resgate a possibilidade na coisa e retorne, a partir da coisa, ao modo fenomenológico existencial de nós sermos. Retorne ao modo de sermos do acontecer. A alternância entre o modo coisa de nós sermos e o modo de sermos do acontecer, a alternância entre o modo de sermos da instalação coisificativa, né, e o modo de sermos da ação, né, pressupõe que no modo coisa de sermos nós preservemos uma disponibilidade estética, uma disponibilidade de abertura para a coisa que possa ser permeável à possibilidade que a coisa oculta, a possibilidade que a coisa guarda, de um modo tal que nós podemos libertar, desencantar o possível na coisa e fazer com que de novo possamos viver a possibilidade, a ação, a criação, né? O momento da duração do desdobramento de possibilidades mais uma vez, né? Possibilidades essas que vão se desdobrar como ação, né? Que se constituem compreensivamente como desdobramento de possibilidades e que se coisificam mais uma vez. Mas é na instalação coisificativa, né, que a abertura estética, ainda que no modo eu isso de sermos, permite que nós resgatemos o tu.
resgatemos a possibilidade instalada na coisa. E ao resgatarmos a possibilidade instalada na coisa, né, ao desencantarmos a coisa, né, nós voltamos ao modo estético de sermos, ao modo fenomenológico existencial da ação, né, ao modo fenomenológico existencial da atualização, do desdobramento de possibilidades, do desdobramento compreensivo de possibilidades, né, que é o fenomenológico, né, que é o existencial. Né? A possibilidade desdobrada mais uma vez se coisifica. Mas é a abertura estética para a coisa que permite que a possibilidade da coisa retorne mais uma vez ao possível e retorne ao acontecer. Né? E a nossa existência é essa alternância entre o modo de sermos fenomenológico existencial do possível, o modo estético de nós sermos, e o modo não estético da coisa, que guardando a possibilidade, guarda ainda a possibilidade de uma disposição estética, que da coisa resgata mais uma vez o acontecer. O acontecer da ação, que se constitui como coisa e que volta pela estética a ser acontecer mais uma vez, a ser poética mais uma vez. E assim a nossa existência é o ritmo dessa alternância, né? Em que a estética é a vivência da ação, né? A estética é a vivência do acontecer, a estética é a vivência do modo pré-ente, do modo pré-coisa de nós sermos, é a vivência do presente, que é estético e poético, porque é desdobramento de possibilidades, né? Mas que fatalmente se coisifica. Né? O modo da possibilidade instalada na coisa não é o modo estético e poético de ser, mas uma disposição, uma permeabilidade estética permite que nós resgatemos mais uma vez a possibilidade e permite o retorno ao modo de sermos ontológico, fenomenológico, existencial e estético da ação, do desdobramento de possibilidades.